de volta agora aqui no Momento do Esporte para falar da vitória do Vasco fora de casa, 2-0 com um jogador a menos e que volta a jogar, agora sim, no Maraca contra o Fluminense, um sensacional clássico. O Vasco está embalado aí, o garoto Ryan fazendo gol de tudo quanto é jeito. O Vasco que vai poder contar com Paulo Henrique, né? Você vai saber com os mínimos detalhes aqui também o Fluminense, que faz o clássico do Vasco, Fluminense que venceu, só Deus sabe como, aos 49, 50 já nos acréscimos, mas venceu o Juventude, na verdade valendo os 3 pontos. E vamos saber também, você vai saber também sobre a 29ª rodada, como classificação, tudo isso aqui nessa segunda parte do Momento do Esporte, que está começando, é claro. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja, no Oiapoque, ao Chuí, acompanhando o Momento do Esporte. Olha, muita gente entrando, falando com a gente percebe que as pessoas estão ligadas no Momento do Esporte, mas não se inscreve. Inscreva-se no nosso canal, é muito importante para o nosso crescimento, né? Pessoal lá de Portugal, o Jefferson, a família dele, todo mundo vendo lá na Alemanha, lá também o Antônio lá do Paraguai, o doutor Adriano, o Wellington lá em São Paulo, todo mundo curtindo. Obrigado pela audiência, a audiência não se compra, a audiência não se conquista. Já vou começar o programa falando da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, que será desta forma, com esses jogos. Que teremos no sábado 2 jogos, Corinthians e Atlético Mineiro na Neoquímica às 18h30 e Cruzeiro e Fortaleza no Mineirão às 21 horas. No domingo teremos o sensacional clássico Flamengo e Palmeiras, é um jogo de 6 pontos, Maracanã 16 horas, Mirassol e São Paulo no Maião às 18h30, Inter Esporte do Beira-Rio às 18h30, Ceará e Botafogo no Castelão às 18h30, Bahia e Grêmio na Arena Fonte Nova. Bahia perdeu ontem para o Vitória, 2-1. Juventude e Bragantino no Alfredo Jaconi às 19 horas. E na segunda-feira, fechando a rodada, Vasco e Fluminense, clássico maravilhoso, casa cheia. E Santos e Vitória na Vila Belmiro. Vasco e Fluminense no Maracanã às 19 horas. Mudando a página, você vai curtir agora a classificação atualizada. Joga na telinha aí, Daniele. Vamos lá. Primeiro lugar, o Flamengo, 61 pontos. Aliás, primeiro, gostaria que fosse o Flamengo. Primeiro lugar, o Palmeiras, 61 pontos. Segundo, o Flamengo, 58. Terceiro, Cruzeiro, 53. Quarto, Mirassol, 49. Quinto, Botafogo, 43. Sexto, Bahia, 43. Sétimo, Fluminense, 41. Oitavo, São Paulo, 38. Nono, Vasco, 36. Décimo, Bragantino, 36. Décimo primeiro, Grêmio, 36. Décimo segundo, Ceará, 35. Décimo terceiro, Corinthians, 33. Décimo quarto, Atlético Mineiro, 33. Décimo quinto, Internacional, 32. Décimo sexto, Santos, 31. Décimo sétimo, Vitória, 28. Décimo oitavo, Fortaleza, 24. 19º, Juventude, 23. E na 20ª colocação da lanterna, o Sport carregando a lanterninha com apenas 17 pontos. É bem verdade que alguns times ainda estão devendo uma rodada, devendo alguns jogos. Flamengo, Palmeiras, enfim, Santos. Hora e meia de falarmos do clube do seu coração. Sabe quem do Machão da Gama aqui, ó, tá crescendo no Campeonato Brasileiro. O Fernando Diniz ajeitou esse time, não é brincadeira não. O time tá jogando, e sabe, tem paciência, né? Sabe se sacrificar, tá jogando uma bola redondinha, ele barrou o Verrete. E olha que o time cresceu de produção, cara. Mas quem vai falar tudo do Machão da Gama, que faz o clássico segunda-feira contra o Fluminense, é ele. A melhor cobertura do Vasco, indiscutivelmente. Vem de lá, Marcos Salles. Para falar do Vasco da Gama, que conseguiu uma vitória heróica no Castelão, diante da equipe do Fortaleza, por 2-0. O time do Vasco, que entrou modificado pelo técnico o Fernando Diniz, que dessa vez colocou o Verrete no banco de reservas, e entrou com um ataque de mais velocidade, mais mobilidade ali, com o Andrés Gomes fazendo ali a ala direita, né, o lado direito, e o Ryan como um falso 9 com o Nuno pelo lado esquerdo. O Tietê entrou improvisado ali na lateral, já que o Pumita tinha chegado já na parte da tarde, né, e ficou no banco de reservas. Com isso, o Vasco conseguiu fazer um jogo equilibrado ali com a equipe
do Fortaleza, as duas equipes criando oportunidades, sendo que o Andrés Gomes começou a fazer ali, né, criar muitas oportunidades pelo lado direito ali, e inclusive num cruzamento dele teve uma bola que foi cortada, né, pela defesa, acabou batendo na trave. Só que aí veio o fator expulsão, a expulsão do Hugo Moura, que numa jogada ali totalmente infantil dele, acabou acertando o jogador da equipe do Fortaleza e foi expulso. E aí o Vasco passou a jogar com um jogador a menos, né, com ali mais ou menos 20 minutos do primeiro tempo. E quando se achava, né, que a vida do Vasco seria difícil, nos acréscimos do primeiro tempo, né, numa bola rebatida, o Ryan estava livre e pegou a bola no setor de meio campo, deu aquela arrancada, né, na força, na disposição, entrou dentro da grande área, soltou a bomba, fez assim o primeiro gol do Vasco. No segundo tempo, né, o time ficou ali fechadinho no setor defensivo, né, e foi bombardeado, né, pela equipe do Fortaleza, mas que não conseguia fazer o seu gol. E no contra-ataque, o Vasco conseguiu matar ali o jogo, fazendo 2-0 com o David, né, que aproveitou um cruzamento que veio da direita do Puma Rodrigues, o goleiro deu rebote e ele fez o segundo gol do Vasco. O Vasco agora se prepara para o jogo de segunda-feira, 19h30, no Maracanã, o clássico diante da equipe do Fluminense. Napoleão. Valeu demais, obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. Olha, antes de falarmos desse jogo, falar da volta do Paulo Henrique, que estava servindo a seleção, jogou bem na seleção brasileira, né? Eu acho que carimbou até o passaporte lá para a Copa aí de 2026. Vamos curtir então o Fernando Diniz falando da ascensão desse time, né? O Fernando Diniz pegou o time lá embaixo, o time já é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro. Fala aí, Fernando Diniz. Teve a chance da vida para se tornar titular, porque ele jogou titular hoje. Então ele já é um dos titulares. Não tinha que provar nada. Muito pelo contrário, ele é um jogador que vem crescendo jogo a jogo, treino a treino. Já tem nos ajudado muito e hoje ele levou vantagem, não é por conta da fragilidade, que o Ávila é um excelente jogador, é porque ele é muito rápido. E hoje ele conseguiu encaixar ali nos duelos de 1 para 1, é muito difícil marcá-lo quando ele pega uma bola sem cobertura. Então a gente está muito contente com o que ele consegue produzir. Faltou um pouquinho ali de acabamento na hora de poder fazer o passe, ou a gente chegar com mais gente na área também, mas ele fez uma partida muito boa enquanto estava 11 contra 11. Boa noite, Fernando Diniz, Gustavo Gadelha, aqui do Futebolês. Aí a presença do Fernando Diniz, olha só, eu tenho que aqui enaltecer o trabalho do Fernando Diniz, né? A gente tem que reconhecer. O cara pegou o time lá embaixo, time realmente mal. O Vasco fez um partidaço contra o Fortaleza, soube sofrer, perdeu o Hugo Moura no primeiro tempo, né? Fez 1-0 e segurou o resultado. E no segundo tempo conseguiu fazer o 2-0. Olha, vou te contar, foi uma vitória para lavar a alma de todo o torcedor vascaíno. Não é brincadeira não. Agora, a vitória lá do Ceará contra o Fortaleza ficou para trás. Ficou lá. Agora, meu amigo, é pensar no clássico de segunda-feira, né? Porque o Fluminense jogou muito mal, daqui a pouco a gente vai falar do Fluminense, jogou muito mal, sem criatividade nenhuma contra o Juventude, poderia até ter perdido o jogo, mas isso é uma história para daqui a pouco. Vamos centralizar aqui o Vasco. O Vasco vai poder contar com o Paulo Henrique, da lateral direito, que é um reforço de peso, né? O Vasco tem uma jogada bonita ali pelo lado direito, com o Paulo Henrique, e o time da... O Fernando Diniz encontrou a formação ideal, deixando o Coutinho na criação, né? Esse garoto Ryan tá voando baixo. Aliás, o Vasco sempre lança artilheiros, né? Sempre o Vasco consegue lançar artilheiros. Esse garoto é artilheiro desde das categorias de base, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, agora no profissional. Ele tem só 19 anos, gente. É um jogador espetacular, bem decidido os jogos. Garoto de 19 anos, tem um chute com a perna esquerda, tem boa impulsão. É a galinha de ovos de ouro do Vasco. É um jogador que o Vasco vai fazer dinheiro, né? Já tem proposta aí de 20 milhões de euros pelo jogador, e o Pedrinho acertadamente falou, não, vou segurar até pelo menos o final do ano. O Vasco está endividado, está cheio de dívidas, mas tem que segurar aí, nesse campeonato, para ver se belisca aí uma Libertadores, né? Pelo menos na fase de grupo, sei lá. Agora, esse jogo contra o Fluminense é um jogo que o Vasco tem que mostrar, né, o que veio. O Vasco
estava lá atrás, estava na 14ª colocação, agora já é o 9º colocado no campeonato com 36 pontos e vai enfrentar o Fluminense, que é o 7º colocado com 41 pontos. Curta aí na telinha da Napa TV o provável time, né? O Hugo Moura vai cumprir suspensão, foi expulso, mas o time deverá ser isso aí. Léo Jardim no gol, o grande, foi o gigante no último jogo, fez defesas sensacionais. Paulo Henrique, o Cuestas, o Robert Renan e o Lucas Piton, o Barros, o Tietê e o Felipe Coutinho, Rayan, Andrés Gomes e o Nuno Moreira. Esse é o timaço do Vasco que vai enfrentar o Fluminense segunda-feira, hein, gente? Segunda-feira, Maraca. Jogo muito importante. Saindo do Vasco, vamos falar do aniversário do Vasco, o Fluminense. O tricolor das Laranjeiras, o Fluminense, que jogou ontem contra o Juventude. Eu aqui falei no programa de quarta-feira, vai ser um sapé-gaiaiá, que nada. Um jogo muito ruim, um jogo sem criatividade, o Fluminense não jogou bem, né? E olha que pôde contar com praticamente todos os titulares, inclusive o Serna que entrou, né? Agora não sei o que está acontecendo, o Fluminense não teve criatividade nenhuma. Aliás, quem realmente apareceu demais foi o Fábio, que fez defesas sensacionais, bola na trave, o caramba, né? O Fábio vive um momento espetacular, cara. Um momento espetacular, o Fábio. E como os atacantes não puderam resolver a situação, quem resolveu? Quem? Ele, o Thiago Silva, o capitão da equipe, né? Ele que, num voleio sensacional, já nos acréscimos, no ápice da partida, ele resolveu dar um escanteio em função da cera que o Jandrei, goleiro do Juventude, estava fazendo, né? E ele deu o escanteio já uns 50 minutos, 51 minutos, não recordo aqui o momento certo, minuto certo, já estava nos acréscimos, né? O cara fazendo cera direto, que o empate era muito bom para o Juventude. Veio o escanteio e o Thiago, né, sempre lá tentando fazer o gol, acabou conseguindo 1-0, 1-0 magro, mas valeram os 3 pontos. 1-0 é a mesma coisa que 10, 20-0, 1-0, 3 pontinhos lá, né, nos cofres, e o Fluminense agora sim, agora vai jogar contra o Vasco, né? Aí a história é diferente, e o Vasco está arrumadinho, o Fluminense não pode jogar bola, é claro, cada jogo é uma história diferente. Não vai jogar o mesmo jogo que fez ontem contra o Juventude, né? Que foi uma calamidade, o time totalmente sem criatividade, o time não conseguia dar 2 passes certos, né? E eu tenho certeza que, conhecendo o Luiz Ubeldia como eu conheço, ele não vai querer repetir essa atuação, até porque os principais jogadores do Fluminense não jogaram absolutamente nada, né? O time que começou o jogo, Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, depois do Fuentes, o Martinelli, o Hércules, depois o Lima, John Kennedy, Soteldo, Canóbio, depois Canóbio, Cano, depois Everaldo, e o Serra, depois o Riquelme, né? Esse Riquelme, bom jogador, muito bom jogador. Eu não sei se é esse time que vai ser escalado, que você vai ver agora. Provavelmente deverá ser esse time para enfrentar o Vasco. Fábio no gol, aí tudo bem, a muralha, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René. E ainda tudo bem. Meio de campo, Martinelli, né? Tá voando baixo, Hércules, Acosta. O Acosta não estava bem, não esteve bem. O Serna, o Cano ou o Kennedy e o Canóbio. Deverá ser esse time para enfrentar o Vasco. Olha, jogo importantíssimo para o Fluminense e para o Vasco. E o Vasco está aí crescendo de produção. O jogo está programado para 19h30. Hein? O Vasco subiu, é o 9º colocado. Já o Fluminense é o 7º colocado. Então o Fluminense, conseguindo esses 3 pontos, tem 41 pontos, vai para 44, né? Passa o Bahia. Claro que vai depender do jogo do Bahia. Dá uma secadazinha no Bahia, entra no G6. Pô, uma boa, né? Então vamos aguardar. Segunda-feira, Fluminense, Vasco, Fluminense, de campo é do Vasco. Vasco, Fluminense, Maracanã, 19h30. Obrigado pela audiência. Estamos colocando o ponto final do Momento do Esporte. Segunda-feira tem mais aqui, tudo sobre o clube do seu coração, a rodada, os resultados, classificação. Você curte aqui no Momento do Esporte. Bom final de semana. Até segunda.